Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar reunido com os irmãos. Estamos fisicamente afastados, mas espiritualmente unidos com o mesmo objetivo de prestar a Deus um culto que só a Ele é devido. Dentro desse espírito de louvor e gratidão, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113 e que você me acompanhe ou acompanhe aí pelo vídeo que o Mateus vai colocar o Salmo. Mas faça essa leitura comigo, leia em voz alta onde quer que você esteja. Salmo 113, o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, Senhor do Senhor, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos curvar as nossas frontes e louvar e agradecer a Deus. Coloque diante dele os seus motivos de gratidão. Esqueça os seus pedidos nesse momento, irmãos. Eu sei que nós temos muitos pedidos, muitas coisas para colocar no trono de Deus, mas nesse momento apenas agradeça a Ele. Agradeça a Ele pelo seu respirar, agradeça a Ele pela vida que Ele tem te dado, agradeça a Ele pela sua família, agradeça a Ele pelo alimento, agradeça a Ele pela oportunidade de você estar podendo cultuá-lo nesse momento, agradeça a Ele pela tecnologia que nos faz estarmos unidos, apesar de não estarmos podendo nos reunir, nos aglomerar, nos abraçar, mas podemos nos ver, podemos estar juntos. Agradeça a Ele por todos os benefícios que Ele tem concedido a você e a sua família. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos e exaltamos o seu nome. São muitos, Senhor, os motivos de gratidão. São muitos os motivos pelos quais nós devemos, ó Deus, te render gratidão. Te agradecemos pela vida de nossa igreja, te agradecemos pela vida do nosso pastor, te agradecemos pela vida de cada servo teu que cultua ali na PIB da freguesia. Te agradecemos, ó Deus, pelos servos teus que estão reunidos, ó Deus, no mundo todo, Senhor, para te louvar e entoar o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou, ó Deus, para a verdadeira liberdade. Nós te louvamos e exaltamos, Senhor, o teu nome por todos os benefícios que o Senhor nos tem concedido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, amém. Nesse momento nós vamos ter aí o momento de louvor com o pastor Marcos, estaremos entoando, não é? Bata palma, cante, celebre o Senhor nesse momento com júbilo e gratidão. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores,
estaremos passando para um momento muito importante do nosso culto, que é também um momento de gratidão, também um momento de devoção, que é quando nós podemos entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Você está vendo aí o QR Code projetado na tela, você está vendo também aí as contas de nossa igreja, o número do nosso Pix. E se você puder, se você desejar, se você sentir no seu coração, nesse momento, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito a você. Entenda, você não vai estar ofertando, você não vai estar dizimando para que Deus possa te dar. Eu estou te convidando a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, devolvendo uma parte daquilo que Ele tem te dado, aquilo que Ele tem te dado em forma de saúde para que você possa trabalhar e em retorno financeiro pelo seu trabalho. E nesse momento eu gostaria de ler um salmo que para mim ele fala muito ao meu coração, esse versículo. No momento em que eu fiquei desempregada e muitas das vezes eu ficava ali pensando, e esse salmo, eu aprendi esse salmo naquela ocasião. É interessante que é o versículo de número 7, Salmo 4, o versículo 7. Interessante é que o versículo de número 8, eu já conhecia ele, e era um versículo que eu ensinei ao meu filho, e quando aqui na igreja a gente tinha aquele momento dos dízimos e ofertas, eu não sei quem lembra do Rafa pequeno, mas ele sempre ia lá para frente, ficava com a cestinha, que era uma coisa que ele gostava de fazer, e ele falava esse versículo: em paz me deito, e em paz deitarei, em paz dormirei, porque tu me fazes repousar em segurança. Eu sempre falava para ele, falava: filho, esse versículo não é de oferta, e eu tentava ensinar ali aqueles versículos de oferta, mas ele sempre caía nesse versículo. E nesse momento em que eu fiquei desempregada, eu pude aprender esse outro versículo aqui, que é o de número 7, que ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Tem uma versão que diz que mais alegria me puseste no coração do que no tempo em que havia fartura de cereal e de vinho. Então, isso é muito importante, irmãos, porque a graça do Senhor, ela se manifesta assim. Às vezes, não é nós estarmos cheios de cereal e vinho, ou trazendo para a nossa realidade, cheios de dinheiro na conta bancária, com vários cartões de crédito ou possibilidades de gasto, o que vai nos trazer alegria. O que vai nos trazer alegria realmente é o que nos dá realmente alegria é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É essa alegria que só Ele nos dá. É essa alegria que é como Paulo diz, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar fartura como eu sei passar necessidade, mas em ambas as situações eu sou feliz porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nesse momento, que é um momento de entrega de dízimos e ofertas, é um momento de você agradecer a Deus. Se o seu celeiro está cheio, se os seus armários estão cheios, e é um momento de você agradecer a Deus também, se você está passando por situação difícil. Não agradecer de forma masoquista: Senhor, obrigado pela dificuldade, mas agradecer porque você sabe que Ele está ao seu lado. Você pode dar um amém? Você sente a presença do Senhor ao seu lado, te guiando e te conduzindo e não deixando faltar nada? Porque a palavra de Deus diz que nunca vi servo fiel mendigar o pão. Então, irmãos, louve a Deus, agradeça a Deus, seja qual for o seu tempo. Se você está ali no tempo de fartura ou se você está no tempo de escassez, mas louve a Deus, agradeça a Ele por cada momento de sua vida. E não pelo que você está passando, mas porque você sabe que Ele está contigo. Ele nos ajuda, Ele nos conduz em toda e qualquer situação. Vamos orar agradecendo a Deus a todas as ofertas e dízimos entregues nesse momento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja em nossa vida. Que possamos cada dia mais sentir a Tua presença conosco, nos guiando, nos conduzindo, Senhor, em toda e qualquer situação.
Que possamos, como Paulo, dizer que aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez, mas que possamos sentir a Tua presença ao nosso lado, Senhor, nos guiando e nos conduzindo. Agora queremos Te pedir a Tua orientação e a Tua direção pelos tesoureiros de nossa igreja, ó Deus, pela comissão de exame de contas, pelas pessoas, ó Deus, que administram a Tua casa, que são responsáveis, ó Deus, pelos gastos, por estar administrando esse dinheiro, que elas possam fazer, ó Deus, com temor e com tremor, sabendo que isso são ofertas, ó Deus, de viúvas, são ofertas de pessoas aposentadas, são ofertas, ó Deus, de pessoas que realmente estão ali depositando confiantes, ó Deus, de que a sua obra será realizada por meio de suas ofertas. Então, ó Deus, faz prosperar, dê a tua direção, dê a tua unção para a tua igreja, para que ela possa ser luz e sal aqui no nosso bairro, onde quer que nós venhamos a ter um membro de nossa igreja, que nós possamos estar ali reluzindo a tua luz. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Em teu nome eu curei, em teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como um pródigo arrependido, devolvi suas mãos, transformei noite em sombria, em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em perder trégua nem paz. Não baixei a minha quarta, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que agora a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos pés de ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Quem estava em guerra era eu, saqueando
estaremos passando a uma das partes mais importantes do nosso culto, que é o momento de estarmos estudando a palavra. E é com grande prazer que, nesse momento, a Viviane Freitas estará aqui trazendo a palavra essa noite. A irmã Viviane, ela coordena, né, dirige a nossa juventude de nossa igreja e está fazendo o Seminário do Sul e, como seminarista, está sendo colocada à prova, não é? E agora estaremos também ouvindo bastante sermãos ministrados por essa serva do Senhor. Eu espero que o Senhor esteja te conduzindo e te dirigindo, Vivi, em tudo aquilo que você vai estar falando, que você não fale de si mesma, mas pelo Espírito Santo de Deus. Graça e paz a todos que estão acompanhando o culto nesse momento. É sempre um grande prazer poder compartilhar a palavra de Deus, mas também uma grande responsabilidade, né? Por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas nesse momento eu sou um instrumento do Senhor, né? Para que a palavra dele seja compartilhada. Nós hoje vamos falar de um tema que são as armas espirituais, né? A armadura de Deus e essas armas espirituais que Paulo fala lá em Efésios, e por isso nós vamos ler o texto de Efésios no capítulo 6, os versículos de 10 ao 17. Vamos na sequência. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui nesse texto, né, ele vai nos trazer muitas lições, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho dessa igreja, né, da igreja de Éfeso. Paulo, ele visitou essa cidade e junto com alguns discípulos, né, como Timóteo e Tito, entre outros, e essa era uma cidade da Grécia Antiga muito importante naquele contexto, talvez tenha sido a segunda cidade mais importante depois de Roma, por causa de vários aspectos, né, por causa do porto, dos grandes monumentos, da arquitetura, né, o Templo de Diana naquela ocasião era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né, e também por causa do que hoje a gente poderia chamar de turismo religioso, né, que girava a economia daquela região. E quando Paulo visitou e proclamou o evangelho ali, obviamente, né, por razões óbvias, né, nesse sentido, do aspecto que a cidade tinha, Paulo foi perseguido, né, porque o evangelho ele pregava algo que ia contra os princípios daquela cidade, daquela cultura. E Paulo visitou aquela região provavelmente no ano 50, né, depois de Cristo, né, quando a igreja de Éfeso foi fundada. Éfeso foi uma igreja importante no contexto da fundação da igreja primitiva, né. Na carta que Paulo escreve, ele relaciona ali uma série de lições para todos nós, né? E principalmente o conteúdo dessa carta vai falar muito sobre nós enquanto igreja de Cristo, nosso aspecto, nosso papel enquanto igreja de Cristo, né? Como nós devemos ser luz, andar na luz, né? Como nós devemos batalhar, né, as nossas lutas contra o pecado todos os dias. E é sobre isso que nós vamos falar
nesse momento. Esse é o propósito, né? Como a gente vai conseguir vencer as nossas lutas, as nossas batalhas do dia a dia, né? Como precisamos enfrentar as lutas diárias, né? E Paulo vai nos trazer alguns ensinamentos a respeito disso. É possível, né, a gente enfrentar essas lutas longe da presença de Deus? Com que armas, né, a gente vai enfrentar essa batalha? Então, nesse capítulo do 6, né, nesse capítulo 6, do 10 até o 17, Paulo vai nos trazer esse ensinamento, né, do que nós precisamos fazer para conseguir enfrentar essa batalha. Mas uma coisa interessante que eu quero colocar nesse início é que Paulo, quando ele fala da batalha, da guerra e da vitória, ele não está falando de uma vitória humana, ele não está se referindo a gente ter vitória no sentido humano, ele está se referindo a questões espirituais. A vitória para a gente, muitas vezes, no nosso contexto humano, ela significa a gente estar bem, ser bem-sucedido, né? Estar de boa, aí, como dizem, né, os adolescentes e os jovens. Mas Paulo, nesse momento que ele escreve a carta, né, Paulo já tinha vivenciado experiências de grandes lutas, né, de grandes batalhas. Paulo é um apóstolo, né, um servo de Deus que enfrentou a morte, a fome, o frio, o naufrágio, e né, ele foi açoitado, surrado, foi perseguido. E a gente precisa entender que Paulo está falando de batalha aqui nesse contexto, no contexto de alguém que sabia do que estava falando, sabia que batalha ele enfrentava, né? Nós podemos enfrentar no contexto espiritual. Então, ele já começa o texto aqui, do 10 em diante, né, do 10 até o 13, ele vai falar de alguns aspectos que a gente precisa para vencer, né, para suportar essa luta. A primeira delas é se fortalecer. Aqui no 10 ele vai falar o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só nesse versículo ele já vai te avisar. Se fortalece no Senhor, né? Você precisa estar unido a Deus, você precisa estar próximo a Deus para conseguir se fortalecer nele, né? Porque só assim você vai receber a força que Deus vem para te dar, para vencer essas lutas. Se a gente tentar fazer isso com as nossas próprias forças, possivelmente a gente não vai aguentar. Pelas nossas próprias forças, a gente perde essa batalha. Pelas nossas próprias forças, a gente não vai conseguir vencer o pecado. E aí ele vai nos dando, né, o passo a passo que a gente precisa para enfrentar. Né, eu acho interessante que quando ele fala do enfrentamento, né, ele especifica exatamente o que nós vamos enfrentar. Aqui ele vai esclarecer nos primeiros versículos, no 10, no 11, o 12 e o 13, né, que a gente vai vencer as forças espirituais do mal, o governo do mal, as autoridades e poderes que dominam o mundo da escuridão. As versões elas vão se referir a isso, vão se referir ao pecado dessa forma. E só com o que Paulo chama de armadura de Deus, a gente consegue enfrentar essas forças do mal, resistir, né, aos ataques do inimigo, e depois de lutar até o fim, a gente vai conseguir continuar firme e não desistir. É dessa vitória que Paulo está falando, né? Às vezes a gente fica na expectativa de que a vitória seria algo diferente. Mas Paulo está sendo muito claro que a vitória significa você continuar sua caminhada de pé, né, e não desistir dela. E aí ele vai seguir do 14 em diante, descrevendo essa luta, né, e ele faz uma comparação da nossa vida, da nossa guerra, da nossa batalha com
a armadura de Deus, que naquele contexto significava que a gente poderia chamar hoje de farda ou uniforme de um soldado. E aí ele vai descrever nesse uniforme, né, alguns instrumentos, né, que são essenciais para que um bom soldado vença a batalha. Ele vai se referir ao cinto, à couraça, ao calçado, né, os sapatos em algumas versões, o escudo, o capacete e a espada. E esses são os instrumentos, são muitos, né? E ele fala, olha, você precisa usar todos eles para que você consiga vencer essa batalha. Ele fala que todo soldado na guerra da vida precisa de cada uma dessas ferramentas para vencer a sua batalha diária. Cada um de nós tem uma luta, né? Eu imagino que vocês tenham muitas lutas, né, no seu dia a dia. Eu tenho muitas. E cada um vai lidar com elas de uma maneira. Seja ela na família, no trabalho, no estudo, uma doença, não sei, né, o desemprego, enfim, as coisas do dia a dia, né? Talvez um vício, um pecado que você tenha que enfrentar, né, aquilo que você deseja e você precisa abrir mão todos os dias para cumprir, para fazer a vontade de Deus, aquilo que Paulo chama de espinho da carne, né, de espinho na carne. Cada um tem o seu, né? Eu conheço as minhas lutas, né, mas sei que cada pessoa enfrenta dela. Não sei qual é a sua, mas eu posso entender e afirmar aqui que elas são árduas, né? Elas são, às vezes, gigantescas no nosso dia a dia. A gente pensa que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar. Elas são tão desafiadoras, né, que enfrentá-las às vezes parece algo impossível, né? Mas o que Paulo quer nos dizer aqui, através dessa palavra, é que a gente pode enfrentar cada uma delas sim, mas a gente precisa se fortalecer no poder de Deus, vestir essa armadura de Deus. Então nós vamos ver que armadura é essa, né? Que armas espirituais são essas que a gente precisa, né, utilizar para vencer essas forças do mal, vencer o pecado, vencer as batalhas espirituais, né? Muitas vezes, essa guerra que a gente enfrenta, ela tem dois aspectos, né? Ela é uma guerra que a gente precisa vencer contra nós mesmos. Talvez essa seja a mais difícil da gente enfrentar. Aquela luta que a gente, né, enfrenta ali todos os dias ao acordar até dormir contra a gente mesmo, contra os nossos erros, contra aquilo que a gente gostaria de mudar e a gente não tem forças, contra a nossa vontade, contra a nossa natureza pecaminosa, né? Você levantar todos os dias disposto a não mentir, não enganar ninguém, ser correto, não chegar atrasado no teu trabalho, as coisas, né, cumprir ali os teus deveres, obedecer às autoridades, honrar pai e mãe, ajudar o próximo, né, não ser negligente com a necessidade do teu próximo, né, escolher boas amizades, lidar bem com seus relacionamentos. Tudo isso a gente enfrenta no nosso dia a dia. Jesus, em uma das suas orações, ele pede a Deus para não tirar a gente do mundo, né, mas para livrar a gente do mal, né? Jesus andou com pecadores, mas em todas as vezes que ele fez isso, ele impactou a vida dessas pessoas. Ele causou um impacto positivo na vida dessas pessoas. Ele sempre dizia, tua fé te salvou, vai e não peques mais. Quantos de nós aqui está preparado para isso? Para poder fazer o mesmo que Jesus fez? Nós precisamos enfrentar cada um dos obstáculos que a vida coloca na nossa frente. Um outro aspecto dessa batalha, que nós precisamos, né, dessa armadura, é que essa guerra, ela vai ser vivenciada, né, experimentada todos os dias, e a gente precisa ter um alvo, ter um foco,
né, para que aquilo que está ao nosso redor não venha nos desanimar. E o nosso alvo, o nosso foco precisa sempre ser o nosso Deus. O sacrifício que foi feito, né, na cruz do Calvário para a nossa salvação. Se a gente lembrar disso, né, se a gente olhar para a cruz de Cristo, para o amor que Ele teve por nós, entregando a vida dele por nós, todo o restante vai parecer menos desafiador. Então, vamos ver o que Paulo, né, em cada uma desses instrumentos nos ensinou para que a gente vista realmente essa armadura. No versículo 14, Paulo diz o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Em algumas versões, ele afirma que a gente precisa vestir o cinto ou cinturão, né, e a couraça. O que era o cinto? O que o cinto significa, né, para um soldado? Né, esse cinto, esse cinturão significava o local onde ele colocava todos os outros equipamentos de guerra. Aquilo que ele precisava utilizar ali durante a batalha. Então, Paulo está fazendo uma comparação aqui desse cinto, né, desse cinturão, com a verdade que é a palavra de Deus. É essa verdade, é a palavra de Deus que a gente deve carregar nas nossas lutas, porque é ela que vai nos sustentar nos momentos de batalha. Quando lá no início, né, Paulo, no 10 em diante, ele fala que nós precisamos nos fortalecer em Deus, aqui ele está sendo bem claro, né? Vista o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. E ele usa também um outro instrumento, que é a couraça. A couraça é um colete que os soldados utilizavam para proteger os seus órgãos vitais. Né? E Paulo está dizendo, olha, aqui, vista essa couraça. Ela é que vai te proteger. Ela que vai cuidar de você. Ela é que vai te livrar da morte. E ele compara essa couraça, esse colete, né, com a justiça. E o que Paulo quer dizer aqui? Eu entendo que Paulo, nesse momento, ele está falando da justiça de Deus, está falando da justificação. Nós fomos justificados, remidos, comprados pelo Senhor Jesus. Só Ele pode nos dar vida eterna. E é disso que Paulo está falando. Ele nos amou primeiro. Né? Fomos justificados por esse amor incondicional. Né? Foi Ele que nos salvou. Então, quando Paulo fala vista a couraça, o colete da justiça, ele está se referindo ao amor que Deus tem por nós e a salvação através de Jesus. Paulo segue do 15 em diante e ele fala o seguinte: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, esse calçado, né, os sapatos de um soldado, eles, primeiro, que eu acho que é legal destacar, eles não são confortáveis. Né? Muitas vezes a gente quer, né, quando a gente calça qualquer, às vezes um sapato novo até, né, ele nos faz ali um calo, incomoda, faz uma bolha, e a gente sabe o quanto isso incomoda a gente, né? Quanto deixa a gente desconfortável. Parece que qualquer coisa ali no pé que impeça a gente de caminhar incomoda a gente por inteiro. É muito difícil calçar um sapato e ficar confortável se ele estiver te incomodando por alguma razão. E um soldado tinha ali um calçado, né? Um sapato específico para proteger na caminhada ali na guerra, porque o campo era minado e muitas vezes o exército inimigo colocava ali objetos pontiagudos, né, pregos, vidros, para impedir a caminhada, né, do exército inimigo. Então, quando Paulo faz essa comparação que a gente deve calçar, né, os sapatos, né, do evangelho da paz,
ele está dizendo que a gente precisa, sim, continuar a nossa caminhada baseada nesse Evangelho da Paz. A gente não pode desistir, não pode parar de caminhar, né, por conta dos obstáculos que aparecem na nossa frente. A gente precisa continuar essa caminhada, apesar dos obstáculos. Enfrentar os obstáculos significa você caminhar sobre eles. O sapato que Paulo está falando, o calçado que Paulo está falando aqui é o Evangelho da Paz. Você precisa continuar a sua caminhada, calçado, pautado no Evangelho da Paz, na boa nova do Evangelho, na pregação da palavra, no conhecimento dessa palavra. Não tem como a gente vencer as batalhas, né, as lutas, continuar essa caminhada, continuar enfrentando a guerra se a gente não estiver próximo de Deus. E Paulo continua dizendo que a gente precisa do escudo, né? O escudo, né, aquele objeto de madeira super pesado que os soldados tinham que carregar, né, para se proteger das flechas, dos dardos, né, para que não morressem. Então você precisa estar pautado na fé. Paulo faz essa comparação do escudo com a fé. Sem fé, a gente não consegue manter a nossa caminhada com Deus. É a fé que nos faz confiar naquele propósito que Deus tem para a nossa vida. A nossa fé é que faz a gente manter, né, a possibilidade de continuar na presença de Deus. Ela é a confiança que a gente tem no nosso Deus para enfrentar os desafios. Sem fé você não vai ser capaz de enfrentar o que Paulo chama aqui de morte através dos dardos inflamados do maligno. Sem fé a gente não vai conseguir. A gente precisa ter fé e confiança no nosso Deus. E a gente precisa usar essa fé como um escudo, né, nas nossas guerras, nas nossas batalhas diárias. Por exemplo, né, no dia a dia, as circunstâncias elas são às vezes tão difíceis, tão dolorosas, que a gente imagina que a gente não vai aguentar mais, que a gente imagina que não dá, humanamente é impossível suportar. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, a sua fé precisa ser o seu escudo. Você precisa confiar que Deus está te protegendo e que mesmo você achando que tudo está perdido, você precisa confiar em Deus, porque Ele não perdeu o controle de nada. Quando Paulo está se referindo ao capacete da salvação, no versículo 17, ele diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete ele era a proteção da cabeça do soldado, né? Se, né, qualquer arma pudesse alcançar ali os órgãos vitais e a cabeça, aquele soldado estaria morto. Então, o capacete era uma das ferramentas usadas pelo soldado para enfrentar a morte no campo de batalha. E Paulo ele vai dizer o seguinte: você precisa tomar o capacete, que é a salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação é algo que você alcança pela sua fé em Cristo. Muita gente, às vezes, tem acesso, né, conhecimento da palavra, mas não tem a certeza da salvação. Eu não sei se é o seu caso aí hoje, né, mas nós precisamos ter certeza se somos salvos do pecado e se temos direito à vida eterna com Deus. Quem conquistou esse direito foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Eu e você não merecemos. Nada que eu faça ou você faça vai fazer você merecer ou não, ou mais ou menos o amor de Deus e a salvação, porque ela é algo que nós alcançamos pela graça, pelo amor de Deus por nós. A salvação, ela não é algo que nós alcançamos porque merecemos, mas é algo que nós alcançamos porque Jesus morreu na cruz para nos garantir essa salvação. É a certeza de que Deus está de braços abertos
em todo momento. E você só precisa abrir o seu coração para que Ele faça morada. O seu pensamento, a sua razão, o seu entendimento, você precisa ter convicção dessa decisão. E para você alcançar, para você decidir, você precisa se reconhecer como pecador. Só se reconhecendo como pecador que a gente se arrepende dos nossos erros, pede perdão a Deus e entrega a vida a Ele. E Ele está de braços abertos o tempo todo para que eu e você possamos estar cada vez mais próximo dele, salvos eternamente. E quando Paulo fala da espada, né, que é o Espírito Santo, né, Paulo, ele diz que é o Espírito que revela a nós a verdade da palavra. Então, nesse momento, a palavra está sendo revelada a você. Né? Essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que salva. E você precisa estar sensível, aberto, para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. É Ele que nos convence do nosso pecado, do juízo, e é somente através disso que a gente consegue se arrepender, pedir perdão, e entregar o nosso coração a Cristo. Essa é a armadura que Paulo, né, a armadura de Deus que Paulo nos ensina, que nos mostra para que a gente vença as lutas do dia a dia. Paulo, ele viveu todas as dificuldades, né, muitas dificuldades, que todos nós humanamente não gostaríamos de enfrentar. Ele, quando fala da armadura de Deus, ele não estava livre das dificuldades da vida, né? Ele estava preso nesse momento, quando ele escreve essa carta. E às vezes a gente fica pensando, mas como, né? Como servo de Deus, como alguém que acredita em Deus, como alguém que confia em Deus, pode passar por isso. Paulo está se referindo aqui a uma vitória que eu e você temos direito, que é a salvação eterna. Ele está se referindo a uma luta diária que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia para conseguir estar cada vez mais próximo de Deus e conseguirmos a vitória que ele esclarece aqui no texto, que significa continuar de pé até que Jesus volte e nunca desistir. E eu quero encerrar dizendo para você que só é possível enfrentar as lutas dessa vida e vencer e continuar de pé e não desistir quando estamos confiantes em Deus e na dependência dele. Confiantes nas suas promessas, na presença de Deus, estando na dependência de Deus, fazendo a vontade de Deus. Se a gente tentar enfrentar isso com as nossas próprias forças, a gente não vai suportar. E eu te faço o convite. Se você ainda não fez isso, ainda não entregou a sua vida, seu coração ao Senhor Jesus, faça isso nesse momento. Ele está de braços abertos, te convida. Entregue a Ele as suas batalhas, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Ele está pronto para te revestir dessa armadura e você conseguir enfrentar as suas batalhas, como eu e todos nós temos que enfrentar todos os dias. Só essa armadura pode nos ajudar a vencer, né, todo o mal que nos cerca. E Paulo deixa muito claro que essa armadura e os seus componentes são a palavra, a fé e a oração. Que a sua vida possa estar pautada nesse tripé, porque é isso que nos sustenta, que nos guarda,
que nos ajuda a continuar de pé e não desistir da nossa caminhada. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra, de falar contigo, Senhor, nesse momento e poder compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigada, Senhor, pela certeza de que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso capacete, o nosso calçado. O Senhor é a nossa armadura nas lutas diárias da vida e que sem isso, Pai, é impossível a gente se manter de pé e continuar. Eu te peço, Deus, por aquelas vidas que ainda, Pai, não experimentaram esse encontro contigo e a alegria de, apesar das dificuldades e das lutas do dia a dia que enfrentamos, sabermos, ó Deus, que estamos contigo. Sabermos que o Senhor está nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal e nos garantindo a vitória que é a vida eterna contigo. Que o Senhor esteja confortando, consolando as pessoas que precisam nesse momento do conforto, do consolo. Que o Senhor esteja nos revestindo dessa armadura contra todas as ciladas do diabo, contra todas as maldades desse mundo, contra tudo aquilo que vem contra nós. Pai, que o Senhor esteja nos dando livramento, nos abençoando. E abençoe em especial aquelas pessoas que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez e ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Que elas tenham, Senhor, a oportunidade de, nesse momento, entregar suas vidas a Ti. Recebe, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, essa minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, que vocês possam ter uma boa semana, né? Que o seu espírito esteja alegre com tudo aquilo que vivemos nesses momentos e que você possa estar conosco novamente, seja aí na sua casa acompanhando o culto pelo YouTube às 10h30 da manhã e às 18h30 da noite, ou, se você puder, estar presencialmente às 9 horas para a nossa escola bíblica dominical e às 10h30 para o nosso culto. Tenha uma boa semana guardada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém.